Boa noite, Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha, do Evangelho. E o Evangelho de hoje, proposto pela Igreja, é tirado do livro de João. E é um livro que Jesus é de uma sinceridade alarmante, vamos colocar assim. Jesus, ele nunca mente, pra gente. Toda palavra que sai da boca dele é uma palavra de verdade. E hoje ele faz uma advertência, para os discípulos e para quem quiser segui-lo, que somos nós hoje em dia. Ele fala que o mundo não vai se agradar de nós, Nós não estamos aqui para que o mundo nos aplauda, para que a gente seja benquisto, pelo mundo. E a gente vê isso porque tantas vezes a doutrina da igreja é contrária a questões que o mundo considera óbvias, assim, Eu cito isso, por exemplo, no caso de anticoncepcionais, o mundo considera a utilização uma coisa óbvia, uma questão que não tem discussão. A igreja já se coloca contra, totalmente contra, A palavra de Deus nos traz que não é lícito a utilização desses métodos. Então a gente vê que, e isso é só um exemplo, a gente vê que a palavra, a doutrina da igreja, ela vai de encontro a muitas coisas que o mundo já nem discute mais porque consideram uma verdade absoluta. E no evangelho de hoje, Jesus nos mostra que a gente não tem que buscar, o que o mundo nos diz, o que o mundo nos traz. A gente tem que se ocupar da palavra dele, Ele fala que se ele foi perseguido por causa das verdades que ele disse, nós também seremos. E é algo muito óbvio, tem uma citação famosa, se eu não me engano é de Albert Einstein, que ele fala que é uma loucura você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se a gente quer imitar Jesus, se a gente quer seguir os passos de Cristo, a gente não pode esperar um resultado diferente. Se Cristo, quando ele veio ao mundo e falou, falou a verdade, falou quem ele era, falou da salvação, enfim, falou sobre o evangelho, trouxe a boa nova da salvação pra gente. Se ele foi crucificado pelo mundo, a gente não pode esperar um tratamento diferente. A gente não pode esperar que eu vou agora anunciar o evangelho e as pessoas vão me aplaudir onde eu esteja, Eu vou falar, mas se eu estiver no trabalho eu vou dar um testemunho da palavra de Deus na minha vida e eu vou ser promovido, as pessoas vão me aplaudir. Geralmente não é assim, muitas vezes você vai ser taxado de doido, o certinho, o santinho, o que, o que quer fazer as coisas certas, e muitas vezes você vai ser excluído, E isso é um medo muito grande que a gente tem, Quantas vezes a gente não se cala por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que o mundo, vai dizer de nós. E é até um pecado, tem nome, isso que agora me fugiu, respeito humano, Quantas vezes a gente não deixa o nosso respeito humano falar mais alto, enquanto o respeito por Deus, o respeito pela palavra de Deus, a gente deixa em segundo plano, Então, Jesus está deixando muito claro para a gente hoje. Ele não é do mundo, ele não veio daqui. E aqueles que são dele, ele faz questão de falar no evangelho de hoje que ele aparta do mundo, Ele tira. Então, se a gente quer seguir a Cristo, que a gente faça esse movimento. E estudando um pouco sobre os santos, a gente vê até o padre Paulo Ricardo fala um pouco sobre isso, que esse apartar é um verbo violento. A
gente tem que fazer essa violência, porque o mundo está em todos os lugares, né? Ele nos rodeia. Então a gente tem que ter essa firme decisão e ser violento na nossa decisão, violento no sentido de lutar mesmo por ela, né? Não temer as consequências, não temer o que as outras pessoas dirão, porque no final do Evangelho, Jesus deixa uma coisa muito clara e que é muito importante. O mundo não conhece quem enviou, quem o enviou, né? O mundo não conhece o Pai. Então, volto naquela citação, né? Se a gente faz a mesma coisa de Cristo e ele conhece o Pai, nós conheceremos o Pai. Seremos renegados pelo mundo, mas conheceremos o Pai. Mas se nós fazemos a mesma coisa que o mundo e o mundo não conhece o Pai, infelizmente, quando nós nos formos, nós também não encontraremos o Pai, né? E que dor terrível seria. Então que a gente faça realmente essa violência para ser apartado do mundo por Jesus e que a gente não tenha mais esse respeito humano, né? Que a gente coloque esse respeito por Deus acima de qualquer outro, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e um bom final de semana.